Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 2. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por essa manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo nesses dias de pandemia. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, com o teu povo, nos iluminando, ó Deus, agora que nós vamos estudar a tua palavra. Possamos sair daqui, ó Deus, edificados, fortalecidos pela tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, nosso entendimento, ó Deus, ao nos debruçarmos, ó Deus, sobre o texto, para podermos ouvir a tua voz. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Atos, capítulo 1, verso 15 ao verso 26, foi o texto que nós caminhamos um pouco no domingo passado. Nós vimos ali a preocupação da igreja de olhar para as Escrituras e ver a necessidade de reconstituir os 12. O que acontece na reconstituição dos 12 apóstolos é a reconstituição daqueles que são os representantes da igreja. É como se os apóstolos estivessem olhando para as Escrituras e entendendo que as 12 tribos de Israel precisam ser restauradas. O povo do Senhor, que é representado em todo o Antigo Testamento pelos patriarcas, os 12 que passam a ser as 12 tribos, agora tem essa mesma referência, 12 apóstolos, porque é isso que o livro de Apocalipse vai nos ensinar. Atos, capítulo 2, verso 1 ao 13, é o texto que nos propomos a examinar hoje. É exatamente ocorre no dia da festa de Pentecostes. O verso 1 ao 13 é o evento da descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, que é uma festa judaica. A festa do Pentecostes do Antigo Testamento é a festa da colheita. Que interessante, né? Porque a festa da colheita, da celebração pela colheita do alimento, agora vai representar de fato a colheita das nações. E é para isso que apontava a festa de fato no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 23. Não era só sobre alimento, mas era sobre o que Deus iria fazer em todas as nações. Ele iria fazer uma colheita, e esse é o marco, Atos capítulo 2, do que precede o que vai ocorrer no livro de Atos, uma colheita. O Espírito será derramado para capacitar a igreja, para a igreja ir a todas as nações, para o reino de Cristo ser expandido por toda a terra. Mas não há como nós adentrarmos a esse texto de Atos capítulo 2 sem trazermos uma série de ensinos que vem percorrendo o Antigo Testamento e como os judeus olhavam para Atos capítulo 2. Por isso a gente vai caminhar um pouco no Antigo Testamento para chegar em Atos capítulo 2. E o primeiro ponto dessa caminhada é Gênesis capítulo 9 ao 11. Quando nós vemos a preparação, contexto anterior, até o evento que é o evento da Torre de Babel. O que é que a Torre de Babel tem a ver com o Pentecostes? Essa é a primeira questão. O que é que a Torre de Babel tem a ver com o Pentecostes? Tem alguma coisa a ver? Línguas, olha. É ali que surgem os idiomas. A Torre de Babel é exatamente o oposto do Pentecostes. Pentecostes é espalhar por toda a terra. Babel é se juntar em um só lugar. Pentecostes é espalhar para falar da glória de Deus. Babel é se juntar para fazer célebre nosso nome.
Babel é, nós vamos dialogar e conversar entre nós para nos rebelarmos contra Deus. Deus cria os idiomas para não deixar a comunicação entre as pessoas, para progredir na rebelião. Pentecostes é quando Deus derruba a barreira dos idiomas, fazendo com que pessoas compreendam a glória de Deus e sejam trazidas para exaltar o nome do Senhor. Há um contexto, e é essa a base de Babel, está em Gênesis 9, a partir do verso 20 até o verso 29. Nós não vamos ler tudo, mas é importante nós nos lembrarmos que havia duas descendências desde Gênesis capítulo 3, que se evidencia em Gênesis capítulo 4 com Caim e Abel. Abel morre, Sete nasce. Então nós temos Caim, Sete e os filhos e netos, e dois povos, os adoradores do Senhor com Sete e os ímpios, os adoradores de si mesmo. Caim, quando Deus envia o dilúvio, parece que aquele problema foi solucionado, mas havia uma profecia de que sempre haveriam duas descendências. Então Noé entrou na arca com a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos. Todos eles temiam a Deus, adoravam a Deus. Deus mata toda a terra, só tem essa família na terra. Mas logo ao sair da arca, um dos seus filhos tem um ato de zombaria para com seu pai, e há uma maldição de que a partir do filho dele, o nome do filho dele é Cã, sem Jafé, mas a partir do filho dele, Canaã, ele seria amaldiçoado. É isso que diz a narrativa do verso 20 ao 29, quando Noé pronuncia tanto a bênção para os seus 2 filhos, como a maldição. E essa narrativa, ela nos prepara para o capítulo 10, porque no capítulo 10 vai se descrever os filhos de cada um deles. Sem, Cã e Jafé, então vai dizendo o nome de cada um. E aí nós temos uma descrição no capítulo 10 das 70 nações de toda a terra. Isso é muito forte no estudo judaico, como os rabinos fazem referência a esses textos, no entendimento de que é daqui que procede todas as famílias da terra, e elas são 70. Gênesis capítulo 10, versos 6 ao 20, nós temos a genealogia dos ímpios. Quando se diz os filhos de Cã, aí diz Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã, e vai mencionando o nome de cada um, mas especialmente um nome importante para a nossa narrativa é o verso 8. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E no verso 10 diz: o princípio do seu reino foi Babel. Então é importante eu entender que quando eu chegar no capítulo 11, que falar que tem um reino de Babel, esse reino ele é estabelecido por aqueles que não adoram a Deus, que é o descendente de Cã, aquele que se rebelou com o seu pai, aquele que zombou do seu pai, aquela genealogia que é contra a vontade de Deus, que não quer adorar a Deus. Aquele projeto amaldiçoado, a narrativa do capítulo 10, dessa genealogia não é aleatória, é para vincular o capítulo 11 ao capítulo 9, para aqueles amaldiçoados, são eles que vão iniciar o projeto do capítulo 11. Verso 11 ao 19, nós temos uma lista de descendência de ímpios, dessa descendência de Cã. E aí, como é interessante nós analisarmos essa listagem, né? Porque aí ele vai dizer, é daí que vem a Síria e Nínive, que serão grandes inimigos do povo do Senhor. É daí, no verso 14, que vai vir os filisteus. Verso 15 ao 18, as 7 nações que vão ser os grandes inimigos de Israel. Jebuseus, amorreus, gigazeus, heveus, arqueus, sineus. Todos esses nomes são continuamente citados no Antigo Testamento porque eles são os grandes inimigos, e é quando Israel tem que entrar na terra de Canaã e expulsar esses inimigos, eles são os descendentes de Cã. Eles se reúnem, os filhos de Cã, o mesmo propósito de Caim, né? Ali
eles querem não ser espalhados da terra, eles querem, de fato, se rebelar contra o Senhor. Gênesis capítulo 11 é, de fato, o episódio da Torre de Babel. Verso 3 diz que venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhe serviam de pedra e o betume de argamassa. Esse conhecimento do betume para usar como argamassa, ele foi revelado ao homem quando Deus orientou Noé a como ele iria fechar a arca para não deixar a água entrar. Aí perceba, eles estão usando o conhecimento dado por Deus para agora fazer uma estrutura para se rebelar contra Deus. É isso que eles vão fazer na Torre de Babel. Verso 4 diz: disseram, venham, vamos construir uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Para que não ocorra aquilo que Deus mandou, sermos espalhados, crescer-vos e multiplicar-vos, encher a terra. Nós não queremos estar juntos, né? Queremos ser famosos. Queremos, inclusive, vamos usar esse conhecimento que Deus nos deu para a arca, para fazer uma grande torre, para nos rebelarmos contra Deus. Pentecostes é marcado por ironias, a linguagem, né, de Lucas descrevendo Pentecostes, porque é um paralelo com Babel, porque o Pentecostes é a descida do Espírito Santo. Deus desce para abençoar o seu povo. Perceba o que o verso 5, no capítulo 11 de Gênesis, diz: então o Senhor desceu. Ele desceu para visitar o seu povo com juízo. Babel é uma descida de Deus para verificar o que eles estão vendo e verificar o que significa visitar com juízo, porque Deus já sabe o que eles estão fazendo. Ele pune, versos 5 ao 7, com a confusão das línguas. Os idiomas são criados, os idiomas são a manifestação da ira de Deus para que os homens agora sejam espalhados. Confusão de comunicação. Então, se você quer resumir o significado da Torre de Babel, é confusão de comunicação. As pessoas não conseguem compreender o que o outro fala. Isso é importante para nós entendermos onde o Pentecoste vai nos levar. Tá? Mas guarde isso. Babel é confusão. Caminhemos mais um pouco no Antigo Testamento e agora vamos para Êxodo capítulo 19. Aqui nós estamos no momento pós-libertação, saída do Egito. Cruzaram o mar. Eles já passaram por um momento de dificuldade e viram águas amargas. Deus já proveu água para eles, já demandou o pão do céu. E de fato a parada, todo o projeto da libertação é: liberta o meu povo para que me adore no deserto. Deus queria levar eles para o Monte Sinai. E o Êxodo 19 é a chegada no Monte Sinai. Eles chegam no Monte Sinai. E aqui vai ter um marco na história de Israel que o povo judeu entende até os dias de hoje, é quando Deus ele ali desceu. Essa linguagem novamente vai aparecer na Escritura, que Deus desceu para abençoar o seu povo. Os judeus comentando esse texto, os rabinos, eles dizem que Êxodo 19 é um grande momento onde Deus ele vai reverter Babel. Eles, inclusive, chamam o Êxodo 19 de o ensino de Deus para as 70 nações, para as 70 línguas. Eles, à luz dessa referência de Êxodo 19, verso 1, que diz: no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Então, à luz dessa informação, eles sabem que eles estão aqui no dia da festa do Pentecoste. No calendário judaico é exatamente nesse mês, nesses dias em que eles celebram a festa do Pentecostes. Interessante que na festa dos Pentecostes, em Êxodo 19, Deus vai descer. A Páscoa é realizada no primeiro mês, no dia 14, mas aí depois de 50 dias ocorre o Pentecostes, o que dá no início do terceiro mês. Êxodo 19 é um marco na história do povo de Israel, porque eles chegam
E ao terceiro dia é quando essa expressão ela começa a tomar corpo na Escritura. O que significa? Tanto se repete na Escritura. Ao terceiro dia Deus sai para abençoar o seu povo. Essa expressão vai aparecer em Oséias, vai aparecer em vários momentos. Sempre ao terceiro dia ocorre algo extraordinário. Jonas é liberto do ventre do grande peixe. Ao terceiro dia Deus sai para se encontrar com o seu povo, porque Deus ele vai marcando essa expressão até o momento em que ao terceiro dia o Filho ressuscita. É o dia glorioso para o povo de Israel. Em Êxodo 19, verso 18, Deus ele desceu. Todo o capítulo mostra, é uma estrutura de culto, né? Deus sai para se encontrar com o seu povo. Eles adoram o Senhor. O verso 18 diz: todo o monte Sinai fumegava porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha e todo o monte tremia com violência. Foram sinais, foram eventos de fogo, eventos extraordinários, porque Deus estava descendo. Há uma reação do povo até. Esse episódio ocorre, temos os 10 mandamentos. Capítulo 20, verso 1 ao 17, mas no verso 18 do capítulo 20, há uma explicação sobre o capítulo 19, quando diz: todo o povo presenciou trovões, os relâmpagos, o som da trombeta, e o monte fumegante, e o povo ficou observando e tremeu de medo e ficou de longe. Eles tremeram diante daquele evento. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. Então, ainda que há muitos sinais, Deus ele não quer medo, ele não quer que as pessoas se afastem. O medo ele gera afastamento, mas ele quer uma aproximação com temor. Ele não quer o medo, não tenham medo, mas ele veio para que vocês temam ante a sua presença, ou seja, é se aproximar com cuidado. Esse é o propósito. Deus ele desceu para abençoar o seu povo, não é para punir. O povo foi liberto do Egito, os ímpios ficaram lá, mas ele desceu para que o povo, para sinalizar que ele vai reverter o que aconteceu em Babel. Há também um terceiro texto, Números capítulo 11, caminhemos mais um pouco. Números capítulo 11, um texto singular dentro dessa sequência que vai terminar em Atos capítulo 2. Números capítulo 11, quando Moisés liderando o povo e o povo reclamava. O povo reclamava. O capítulo 11 inicia com a murmuração do povo e a ira de Deus. E o povo está reclamando. O verso 10, então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Até Moisés estava insatisfeito. O verso 16 é a resposta. A partir do verso 10, Moisés começa a se dirigir ao Senhor, no verso 11, e ele começa a expressar como esse fardo está pesado, porque o povo está reclamando toda hora. Falta água, reclama. Falta pão, reclama. E tudo é sobre Moisés, tudo é centralizado em Moisés. E aquilo ali, chega um momento que Moisés não aguenta mais. E ele vai para Deus dizer: ó, Senhor, está pesado. Não estou aguentando. Verso 16 é a resposta do Senhor. O Senhor disse a Moisés: reúna para mim 70 homens dos anciãos de Israel. O Senhor, ele separa 70 homens e superintendentes do povo e traga-os diante da tenda do encontro para que estejam ali com você. Então descerei. Veja a linguagem que vai se repetindo, né? Esses eventos marcantes. E ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles. E eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. É singular essa referência aos 70, porque eles vêm com essa
essa estrutura de 70 nações da terra, agora 70 homens, como se eles representassem o propósito que Deus levantou Israel para que de ti abençoarei todas as nações, todas as famílias da terra. Foi isso que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 12. Agora 70 homens receberão do Espírito de Deus para conduzir o povo de Israel para sempre esse link de Israel com que Israel tem que ser canal de bênção para todas as famílias da terra. Não é uma estrutura que eles vão ser abençoados e essa bênção não vai derramar sobre os gentios. Eles sempre foram separados para abençoar os gentios. E 70 homens representam as 70 nações de Israel. Interessante que esse evento, isso aí está no verso 25, então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés, e tirando do Espírito que estava sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas isto nunca mais se repetiu. Então, o que aconteceu? Deus, ele, perante todo o povo, ele capacitou os 70 homens com um evento singular. Eles receberam o Espírito e começaram a falar, mas isso não mais se repetiu. Que Deus queria estabelecer um marco. Que o povo entendesse, esses 70 homens estão capacitados. Não precisa mais repetir isso. É apenas um marco. 70 homens capacitados a ensinarem a glória de Deus. Mas há uma exceção no meio dessa estrutura que é muito importante. O verso 26 diz que, porém, 2 homens ficaram no arraial, um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito repousou sobre eles, porque estavam entre os inscritos, mesmo que não tivessem ido até a tenda, e profetizaram no arraial. Então, teve 2 atrasados. O evento era na tenda, só que ele estava lá fazendo alguma coisa, diz até o nome deles, eles não foram, mas eles eram os inscritos. Separaram 70 nomes. E eles mesmo, onde estavam, eles falaram. Deus derramou o Espírito deles e eles profetizaram. Aí o verso 27, então um jovem correu, anunciou a Moisés, Eldade e Medade estão profetizando no arraial. Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, ordene que pare com isso. Ele orientou Moisés para mandar eles pararem, porque eles não estavam no tabernáculo. Porém, Moisés lhe disse, você está com ciúmes por mim? Eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Espírito lhes desse, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Moisés, ele disse, não vai mandar parar. Na realidade, o meu desejo era que todo mundo, não apenas os 70, todo o povo falasse, movido pelo Espírito de Deus, fosse capacitado pelo Espírito de Deus. A resposta de Moisés é, quem dera se todo o povo fosse capacitado, porque Deus, ele capacitou homens, apenas alguns homens do Antigo Testamento, de modo extraordinário. Essa dilatação da dádiva de Deus, agora nós temos 70 homens. Mas esse grande desejo de Moisés é o desejo que percorre o Antigo Testamento. Quem dera se o Senhor capacitasse todo o seu povo. Até que nós chegamos a um quarto texto, mais adiante, lá no livro de Joel, agora Joel capítulo 2. Quando o desejo de Moisés agora é expresso pelo Senhor como uma profecia. Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre todo homem. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, até que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, agora tem uma profecia, não é só sobre o sacerdote, não é só sobre o profeta, não é só sobre homens, é homens e mulheres, meninos, idosos, todas livre e servo,
Todas as pessoas, todos aqueles que servem a Deus serão inundados do seu Santo Espírito. Não apenas os 70, mas o enredo da Escritura é que os 70, eles são abençoados e não é 71 nem 69, mas 70, porque já está apontando para o que Deus quer fazer, é levar esse evangelho para todas as nações, as 70 nações da terra. A profecia fala sobre o Pentecostes, quando Deus iria, não apenas sobre 70 pessoas, mas para todo o povo de Deus, capacitar eles para fazer a reversão de Babel, para que as 70 nações que foram espalhadas porque não entendiam nada, elas pudessem ser ajuntadas para ouvir o evangelho. O capítulo 2, agora caminhando para Atos capítulo 2, ele é um capítulo riquíssimo, muito grande. Primeiro nós vamos caminhar aqui no verso 1 ao 13, e no próximo domingo nós vamos ver a pregação de Pedro, verso 14 ao verso 36, e em seguida, do verso 37 a 47, nós vamos ver as implicações da pregação sobre aquele contexto. Primeiro, verso 1 ao 13, precisamos entender, à luz desse contexto que vai percorrendo o Antigo Testamento, o que é que significou aquele evento. Cada sinal ali derramado, o contexto da festa, a data, né? Nós vamos caminhar um pouco com esse propósito, do verso 1 ao verso 13. Do verso 1 ao verso 4, nós temos a descida do Espírito Santo. O texto diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediam que falasse. 50 dias de Pentecostes aqui, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o que é exatamente no domingo. O dia do Pentecostes sempre ocorre no domingo. No dia da ressurreição do Senhor, o Senhor ele sai, ele desce para se encontrar com o seu povo. Assim como, é interessante que, assim como a festa das primícias, que 1 Coríntios 15, Paulo vai falar que a festa das primícias aponta para a ressurreição de Cristo, porque as festas apontavam para momentos da história da redenção. A festa da colheita dos frutos, eles plantavam e colhiam e celebravam a festa para representar que um dia Deus faria a colheita nas nações. Veja, não é a agricultura. O ensino da Escritura não trata sobre a agricultura, é a história da redenção. Eles celebravam a festa, colhiam o trigo, colhiam o milho, mas a história redentiva é que Deus um dia iria fazer uma grande colheita das nações. É no domingo em que o Senhor aparece ao seu povo, ressuscita e aparece aos discípulos, como nós temos em João capítulo 20. É no domingo, em Atos 20, verso 7, que a igreja se reúne para adorar o Senhor. 1 Coríntios 16, verso 2, é no primeiro dia da semana que eles têm a reunião de culto, porque o Pai descansou da obra da criação no 7º dia, mas o Filho consumou a sua obra no primeiro dia da semana. É a obra da recriação, é a obra da restauração. Aqui no primeiro dia da semana eles estão reunidos no mesmo lugar, porque é nesse dia que a igreja se reúne para adorar. No domingo, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. O som, esse termo para vento, tanto no grego como no hebraico, é a mesma palavra para espírito. Nós temos duas palavras no português, vento e espírito. Eles têm uma palavra só para as duas coisas, dependendo do contexto. Então, eles ouvem um som muito propício, som como de um vento, para representar a descida do Espírito. Esse termo no Antigo Testamento, ele representa a atuação do Espírito Santo. E veja, esse som ele enche toda a casa.
Toda a narrativa descreve o que vai ser o episódio, porque o Espírito ele vai descer para encher como um todo o povo. Encheu toda a casa onde estavam assentados e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Eles viram um sinal, como se línguas de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles. Fogo também é um símbolo marcante no episódio de Êxodo 19, quando ali temos a descida do Espírito. E que interessante, né? Os símbolos, eles nunca são aleatórios. Os símbolos, eles sempre têm um propósito. Os símbolos sempre estão associados ao ensino que vem em seguida. Diz que Moisés ouviu o Senhor chamar ele quando ele estava pastoreando as ovelhas. Moisés, ele escuta o Senhor, ele vê ali um sinal. O Senhor fala com ele, ele chega e ele vê uma sarça se queimando que não se consumia. Ele vê uma planta com fogo, mas essa planta não é destruída. A sarça é o símbolo da nação de Israel. E aí Deus fala, eu vi o sofrimento do meu povo, mas eu vou libertar o meu povo. O símbolo ali está Israel, o Egito está como um fogo querendo destruir Israel, mas o meu povo não vai ser destruído, ele vai ser liberto. E aí Deus dá o símbolo da sarça com fogo. No Pentecostes, Deus deu o símbolo das línguas como de fogo. Por quê? Porque o episódio é para reverter Babel. Agora eles vão usar a língua para glorificar o nome de Deus, para quebrar a barreira do idioma. Língua e o sinal do fogo da descida do Espírito de Êxodo 19. A ênfase de Babel quero fazer o meu nome conhecido, célebre o meu nome, eu quero ser famoso. Em Pentecostes, o Espírito derrama sobre todo mundo, sobre cada um deles. Essa é a ênfase da narrativa. Cada um deles, todos, ninguém vai ficar em evidência. Somente o nome de Deus vai ficar em evidência. Todos recebem muito, é uma dilatação maior. Se temos Moisés recebendo o Espírito de Deus, 70, agora são todos. O verso 4 esclarece isso quando diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então todos estão cheios do Espírito, a profecia se cumpre. Quando se fala de todos, a gente precisa voltar para o capítulo 1, quando diz que a assembleia dos que se reuniam eram 120 pessoas. Por isso é importante a descrição do número ali, é para entender que não está falando dos apóstolos. Os apóstolos, nesse sentido, eles não estão em evidência acima da igreja. Todos os 120, todos os adoradores, eles estão sendo cheios do Espírito Santo e eles começam a falar em outros idiomas. O termo aqui é idiomas. Então, foi um milagre. O que é o milagre do dom de línguas? Você nunca estudou o alemão? De repente, o Espírito de Deus desceu ali sobre aquela pessoa e ela começou a falar em alemão. Milagrosamente, Deus capacitou ela para falar em outro idioma que ele não conhecia. O milagre não é em quem ouve. O milagre é em quem fala. Quem fala é quem está com o Espírito de Deus. Milagrosamente começa a falar em outro idioma. Deus agora está pronto para levantar a sua igreja para reverter Babel. O propósito, veja, Pentecostes vocês receberão poder, Atos 1:8, para testemunhar entre todas as nações, vocês vão ser capacitados. O Espírito de Deus é derramado para que eles falassem outros idiomas. E aí, para nós entendermos que esse episódio, porque, perceba, se aqui ninguém sabe falar em alemão e alguém aqui se levanta milagrosamente falando em alemão, qual é o propósito disso? Qual é o valor disso?
porque ninguém vai entender o que vai ser dito. Então, esse resultado, ainda que de um milagre, ele vai ser vazio na sua colheita. Mas aí a narrativa nos coloca a entender o pano de fundo do cenário de Israel para entender que esse episódio não foi vazio. Verso 5 ao verso 11, a reação da multidão. Estavam morando em Jerusalém. Essa tradução morando ou habitando não é uma tradução muito boa. Estavam permanecendo em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, o que acontece aqui? Quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, eles passaram lá 70 anos. Depois eles têm a libertação para poder voltar para Israel. O que acontece é que um grupo volta com Esdras e Neemias. Mas alguns dizem assim, rapaz, eu estou aqui, não sou mais escravo, tenho o meu comércio, está caminhando bem, não quero voltar não. Alguns vão morar em outros lugares, outros países, e dizem, olha, eu vou ficar por aqui. Eu sou judeu, eu adoro a Deus, mas eu vou ficar por aqui. Então, começa ao judeu estabelecer, pós-cativeiro babilônico, eles criarem comunidades espalhadas em todos os lugares da terra, e eles fazem, não é um templo, mas é uma sinagoga. Eles não vão fazer sacrifício, vai ser uma casa para ler as escrituras e orar e pregar a palavra. E aí eles vão residir em várias comunidades, mas eles precisam apresentar sacrifícios. Então eles vão nas 3 festividades no ano, eles fazem peregrinações, grandes comitivas, e eles vão para a festa da Páscoa, eles vão para a festa do Pentecostes, e eles passam alguns dias ali. Então a festa do Pentecostes é exatamente um desses dias, dessas 3 festas, em que Israel está tomada de visitantes, de judeus que habitam em vários lugares. Então, se você é um judeu que mora na Itália, ou um judeu que mora na Alemanha, então você já aprendeu a falar o alemão e o italiano, porque você mora lá. Mas você também sabe falar a língua do judeu, que é o hebraico, porque é a língua em que eles se reúnem na sinagoga para estudar as escrituras. Então, nesse contexto, todo judeu ele sabia falar o idioma do povo de Deus. Seja o hebraico, há um debate aí se eles falavam aramaico também, o que é mais tinha primazia, mas eles falavam, eles se entendiam, eles se comunicavam. Mas, se eu sou judeu e moro na Alemanha e você é judeu e mora na Itália, então eu vou conversar com você, seja em hebraico ou em aramaico, mas eu não posso falar, se eu moro na Alemanha, eu não posso falar em alemão, porque na realidade você entende o italiano. Então, nesse ponto eu sei que somente eu sei falar o alemão e aqueles que residem na Itália não sabem falar o alemão. Havia esse ambiente de compreensão de várias línguas nesses dias em que eles viviam. Assim, quando se fez ouvir, o verso 6, ouvir aquela voz, afluiu a multidão começa a achar aquilo estranho, começa a se aproximar, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, quando eu começo a entender o contexto, por que a perplexidade? Porque eu estou vendo um cidadão que mora em Jerusalém, e ele está falando em alemão. E eu sei que ele não sabe falar alemão, ele mora lá em Jerusalém. Se ele falasse em hebraico, em aramaico, tudo bem. Mas ele está falando em alemão e ele não mora na Alemanha. Eles ficaram perplexos. Porque, perceba, a perplexidade é porque eles entenderam o que estavam ouvindo. A linguagem aqui, muito interessante, a partir do verso 5, é uma linguagem que remonta a Babel, né? No final do verso 5 diz, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Ele está dizendo, ó, veio todas as nações. Quer dizer que veio todas as pessoas de todos os países, mas veio como que os representantes das 70 nações de toda a terra estavam ali. Tudo aquilo que saiu de Gênesis 11, todas as nações, agora elas retornaram para que o processo de Babel fosse revertido. Eles ficaram tomados de perplexidade porque cada um ouvia na sua própria língua. Eles ouviram os idiomas.
Verso 7 diz: estavam atônitos e se admiravam, dizendo: veja, não são galileus todos esses que estão falando? Eles estavam perplexos de modo positivo, porque eles estavam compreendendo. E como é que eles chamam o judeu daquela região? O judeu que não mora na Alemanha, o judeu que não mora na Itália, é o galileu. Ele mora na Galileia. E na realidade não é numa região nem tão estudada como a Judéia. É a Galileia, a região das pessoas menos eruditas. E era a marca dos apóstolos, eram pessoas pescadores. Eles não cresceram num grande centro, eles eram pessoas mais simples. Eles estão olhando para o povo da região, de uma região mais simples de Israel, e estão dizendo: eles são judeus da região e eles estão falando no meu idioma de lá, que eu moro. O contexto não nos dá como nós entendemos, como é que eles discerniram que eles eram galileus, né? Algumas pessoas, e aí começam os comentaristas a especular, dizendo talvez foi por causa das vestes que eles usavam, que é as vestes típicas da região, ou talvez o sotaque, nós não sabemos. O ponto é que eles identificaram que aquela assembleia de 120 era marcada por galileus, gentes da região. E o verso 8 diz: então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, a língua do país onde a gente cresceu, a língua que a gente conhece e que eles não conhecem. Esse é um milagre. As barreiras linguísticas, elas foram removidas. É o universo de Babel. Aqui nós temos um detalhamento dessa perplexidade, verso 9 a verso 11. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Então, cada um estava falando em línguas diferentes e as pessoas estavam como que habitando em países diferentes e cada um ouvia na sua língua. Porque eram 120 pessoas. 120 pessoas ali. O que nós temos aqui, Lucas, não sei se alguém pode nos ajudar aqui no som. Talvez desligar não sei se é o caixa de som, se é o microfone. Mas se alguém puder desligar os outros microfones que estejam abertos, vai ajudar, talvez. Deixar só esse microfone aqui. O que Lucas descreve aqui nessa sequência são 15 nações que eles são aproximadas por idiomas. Geograficamente, eles estão localizados nas quatro direções da Terra. O ponto, ao mencionar essa diversidade de nações, é dizer o propósito do evento, é ir por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações. O verso 11, ele repete o motivo da perplexidade, é porque eles estão ouvindo as grandezas, eles estão ouvindo na própria língua, mas aqui ele acrescenta: ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Perceba, eles estão ouvindo, estão compreendendo, e o que está sendo dito é sobre a glória de Deus, é sobre a grandeza de Deus. É exatamente o oposto de Babel. Eles compreendem e não se fala da glória do homem, se fala da glória de Deus. Eles estão perplexos. Como é possível? E a isso surgem duas explicações para o episódio. Verso 12 ao verso 13. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, o ponto não é apenas perceber que houve um milagre, porque o judeu, ele sabe muito bem que toda vez que Deus opera um milagre, tem um propósito.
O que é que Deus quer nos ensinar com isso? O que é isso? O que isso quer dizer? Tudo bem, ele está falando em alemão, eu estou entendendo, é um milagre. Ele não sabe falar em alemão, mas o que isso quer dizer? Para onde isso quer apontar? Essa é a reação de um grupo. Os que entendem, mas precisam compreender o propósito do milagre. Existem outros que dizem, estão bêbados. E aí está a questão, por que isso acontece? Algumas pessoas admiradas, algumas pessoas zombando. Por que isso aconteceu nesse evento do Pentecostes? Babel, as pessoas são espalhadas. Pentecostes, as pessoas afluem para se aproximar. Mas por que algumas pessoas ficaram zombando? Na realidade, não é milagre, eles estão bêbados. Por que aconteceu isso? O que vocês acham? Oi? Falta de fé, certamente. Mas perceba, todos que vêm são incrédulos. Só os 120 são crentes. Aí vem duas pessoas, uma diz assim, é um milagre. A outra diz, está bêbado. Por que a reação dos dois foram diferentes? Mas perceba, nem todos esses que vão perceber o milagre, eles vão ser salvos. O milagre, a pessoa perceber o milagre, não significa que ela vai se converter. Então, tem multidões, uma multidão muito grande, eles veem pão e peixe sendo multiplicado, eles comem e voltam para casa. Ele viu o milagre, mas o milagre não significa que o coração dele vai ser convertido. Mas por que uma pessoa se admira e uma pessoa zomba? Isaías está falando do evangelho, né? Certamente tem alguma conexão com isso, mas qual é a explicação lógica? Vamos pensar assim, são dois ímpios. Um ímpio tem uma reação, vamos tirar um pouco essa ideia de conversão. Qual é a explicação lógica para um ímpio se admirar e outro ímpio zombar? Isso, porque ele foi convertido. Então, isso aí está correto, essa ideia bíblica de conversão, entender o evangelho, e o ímpio não entende o evangelho, ele zomba porque os seus olhos estão cegos. Mas eu queria que a gente pensasse qual é a lógica, sem falar em conversão, como é que dois ímpios podem ver o mesmo evento e um se admirar e o outro zombar. Por que ocorre isso? Sim, sim. Então, a gente tá correto, biblicamente, a gente tá olhando para todas as escrituras, esse conceito de cegueira dos ímpios. Mas perceba, eu fiz todo esse pano de fundo do contexto, do evento do Pentecostes, para entender que existem dois tipos de judeus. O judeu da região e o judeu que mora fora. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que o judeu que mora fora, ele fala uma língua a mais. Então, teve algumas pessoas que não presenciaram o milagre. Quem foram essas pessoas? O judeu da região. Porque o milagre os judeus da região estão falando em alemão, mas se eu não sei falar em alemão, é como se uma pessoa estivesse falando palavras desconexas. Então, para mim, eles estão bêbados. Aqui está a distinção. Depois da pregação de Pedro, vai haver uma segunda distinção entre os que se arrependem e os que não se arrependem. Mas agora não é o momento da distinção de conversão, é o momento da percepção do milagre. O milagre, ele só foi visto por aqueles que falavam em alemão, essa lista aqui, partos, medos, elamistas. Então, a pessoa fala nesse idioma, e ele ouviu falar no meu idioma. É um milagre.
Mas quem ouviu imagine alguém falar em alemão aqui, você não sabe alemão, você não sabe se ele está falando certo ou não, você está vendo palavras. Não. Tá. Então, vamos só colocar duas coisas. Nem todos entendiam. A narrativa, existe a surpresa de algumas pessoas que estão entendendo. Cada um de nós está ouvindo falar em nossas próprias línguas. E cada um de nós é os judeus que moravam fora. Os que moravam dentro, que não estavam vendo o milagre, eles começaram a ter uma reação diferente, zombadores. Agora, quem está falando não está entendendo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios. Quem fala não entende. Só que a gente vai chegar nesse ponto, fazer o comparativo do evento do Pentecostes com o movimento pentecostal. Não tem nada a ver, porque o Pentecostes é falar idiomas. Não é falar uma linguagem estranha, como eles dizem, língua de anjos. Né? Não existe isso. Eles se baseiam num texto lá de 1 Coríntios 13, quando Paulo faz uma conjectura, diz, ainda que eu fale a língua dos anjos. Ele não está falando que existe língua dos anjos, ele está falando, ainda que eu fale língua dos anjos. Né? Então, é a mesma coisa, né? A mãe quer dizer para o menino, na minha região tem essa linguagem, né? A mãe quer dizer para o menino que ele não vai sair de jeito nenhum. Aí ela coloca uma colocação impossível, diz assim, tudo bem, meu filho, se o boi voar, aí tudo bem, aí você pode sair. Ele não está afirmando que o boi vai voar, entendeu? Mas essa é a colocação que Paulo faz em 1 Coríntios 13. Então, não é a afirmação que existe, mas é a conjectura, ainda que aconteça isso, né? É vazio, entende? Mas o ponto é que eles não entendiam o que estava falando. O milagre era... Agora, algumas pessoas que estavam ali escutaram no seu idioma e outras não escutaram. Então, o episódio... havia uma diversidade de pessoas de idiomas diferentes. Então, ele não escutou, ele não entendeu tudo. Eu entendi apenas aquele indivíduo que estava falando no meu idioma. E o outro entendeu o que estava falando. Então, eles conversaram entre si e disseram, olha, eles estão falando nosso idioma. E eles são galileus, são judeus da região. E aí eles perceberam, ficaram perplexos. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas, eles não ficaram perplexos, eles não viram milagre. E qual é a explicação óbvia para eles? Eles estão falando coisa desconexa, eles estão bêbados. Não tem esse negócio de idioma, não. Eles estão bêbados porque não estão entendendo nada. Eles eram judeus da região. Eles estão bêbados. Pentecostes representa exatamente o início do cumprimento de uma profecia que está em Isaías capítulo 2, verso 1 ao 5, quando... Interessante, vamos ler. A gente vai voltar de novo para Atos para começar a explicar o significado desse evento. Capítulo Isaías 2, verso 1 ao 5. Alguém pode ler, por favor? A profecia numa linguagem bem
alegórica, né? A complexidade dos profetas está exatamente aí, porque diz assim que o monte do Senhor, que não era um monte onde estava o templo do Senhor, não era o monte mais alto do mundo, né? Esse monte chegaria um momento que o texto diz que ele seria como que levantado, ficaria mais alto do que toda a terra, todos os outros montes. O conceito é que o mundo entendia que quanto mais alto o monte, maior a poder eu teria nas minhas súplicas, nas minhas orações, né? Esse era o conceito pagão que pode ser visto lá em Números 22 ao 24, que estava no coração de Balaão. Então, Isaías usa dessa linguagem, o Senhor, por meio de Isaías, de que o monte do Senhor seria o mais alto de toda a terra. Todas as nações iriam reconhecer que o Senhor seria o Deus de Israel, é o Deus maior de toda a terra, é o único Deus. E elas afluiriam, viriam para beber da luz do Senhor. É exatamente isso que está acontecendo no Pentecostes. De fato, há os zombadores que não estão percebendo o milagre. O ponto deles é que não somente eles não estão percebendo o milagre, mas é que eles não querem aprender. E aí tem uma relação certamente com o coração duro, porque o coração duro ele já tem resposta para tudo. Como é que você vê vários judeus, um episódio, sinais de fogo, galileus falando em outras línguas, pessoas admiradas do seu lado, e você não pergunta o que é que está acontecendo? Mas quando você diz, eu já tenho uma resposta. Isso aí é bebedeira. Não quero, o coração é um coração que não quer aprender, que não quer rever conceitos. Em que, meus irmãos, Pentecostes é diferente de Babel? É diferente na motivação. A motivação de Babel é façamos célebre o nosso nome. Pentecostes é tudo aqui é glória de Deus. Os homens se juntaram para exaltar o seu nome em Babel, mas aqui a igreja está reunida para adorar o Senhor no dia do Senhor, para dar glória ao Senhor. Não é o reino de Nimrod. No Pentecostes ninguém está em evidência sobre todos, cada um. Todos falam em línguas. A reação deles não é como Pedro é poderoso. A reação deles é como eles estão falando nos nossos próprios idiomas. E o que eles falam? Eles falam da grandeza de Deus, eles falam da glória de Deus. Babel, meus irmãos, é quando nos dias de hoje as pessoas querem usar os dons espirituais para falar que homens são mais gloriosos do que outros, homens são mais fortes, mais espirituais do que outros. Isso é exatamente o fundamento de Babel. Babel é falar que a pessoa faz isso, faz aquilo, é colocar uma pessoa em evidência. Isso é a motivação de Babel. É a glória dos homens. O cidadão que mais faz isso, que mais fala nessa língua, que mais age dessa forma, que tem mais o dom do Espírito. Isso é o reino de Nimrod. Isso é Babel. Babel é não somente a motivação corrupta, mas é o ato corrupto. Babel, o Senhor disse, espalhem-se por toda a terra. Ele disse, não vamos. Pentecostes, o Senhor disse em Atos 1, não saiam, permaneçam, até que do alto sejam revestidos. E onde eles estavam? Juntos, permaneceram. Pentecostes é uma igreja que olha para as ordens do Senhor, para uma igreja que quer temer o Senhor, que quer obedecer. Babel é um povo que não quer submeter a regras. Pentecostes é uma igreja que está olhando para a sua lei, para os seus mandamentos. Pentecostes é um culto com regras, com ordem, com decência. É quando um fala, o outro se cala. Babel é um culto sem regras, com elementos inventados pelo homem. Babel é o culto da desordem. Um ora por cima do outro.
Cada um faz aquilo que está com vontade no seu próprio coração. Isso é Babel. É desordem, confusão. Conteúdo também é diferente de Babel e Pentecostes. Babel é confusão na comunicação, ninguém entende o que está falando. Pentecostes é comunicação clara. Nós ouvimos, estamos perplexos, estamos admirados. Como é que nós ouvimos na nossa própria língua? Em Babel existe o início dos idiomas diferentes. Como um ato de juízo de Deus, é confusão na comunicação. Em Pentecostes é o marco do início da obra missionária, onde o evangelho vai ser pregado em cada língua das pessoas para que eles entendam, para que a comunicação seja clara, compreensível. E o que depois disso Pedro vai fazer, ele vai se levantar e ele vai ler a palavra de modo a ser entendida por todo o povo, e ele vai explicar a palavra, ele vai aplicar a palavra. Babel é quando pessoas se reúnem para fazer um culto com palavras desconexas, palavras loucas, palavras sem sentido, sem qualquer compreensão. Babel é fazer do culto o lugar da emoção, é tirar a reflexão do culto, o ambiente do entendimento na verdade de Deus. E qual é o resultado? Também é distinto. Babel termina com afastamento. Pentecostes termina com uma aproximação. Babel termina cada um indo para o seu lado, porque não existe compreensão, não há comunicação. Babel, cada um segue os seus próprios conceitos. Pentecostes é o ensino por aprender mais de Deus. Depois de Pentecostes, as pessoas afluem de todos os lugares e estão interessados. Nós queremos entender qual é o significado dessas coisas. Queremos compreender. Nós vimos o evento, mas nós queremos entender o porquê. Pentecostes é o afluir de todas as pessoas, o cumprimento de Isaías capítulo 2. Pentecostes é a capacitação de todas as pessoas da igreja para evangelizar. A igreja é capacitada a falar da glória de Deus a todas as nações. Uma igreja é preparada, capacitada. Babel é exatamente tirar o anseio por aprender a palavra de Deus. É tirar a evangelização do ensino. É tirar a palavra de Deus no cerne do culto do povo do Senhor. Pentecostes é exatamente a capacitação para a missão evangelística, que agora se inicia o período da colheita das nações. O verdadeiro Pentecostes. Todos, cada um de nós, meus irmãos, somos templo do Senhor. Nenhum de nós está mais em evidência, mais acima do outro. Nós somos plenamente capacitados, cheios do Espírito. E agora nós somos comissionados a sair e pregar, a manifestar e a falar, manifestar a glória de Deus e falar da glória de Deus, não dos nossos feitos. Isso é Babel. Pentecostes é falar da grandeza de Deus. Como nós ouvimos eles falarem da grandeza de Deus em nossa própria língua. Vamos pregar na língua do povo, na língua dos ouvintes, para que eles escutem as grandezas de Deus em toda a terra. A igreja, meus irmãos, muitas vezes, e a igreja de Corinto é uma igreja que teve muitos problemas. Tiveram problemas, especialmente nessa área de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, vamos ver como esse conceito no primeiro século tem problemas na vida da igreja. O que acontece é que as pessoas estavam tendo o dom de Deus, o dom de línguas, nos dias da igreja de Corinto, e eles estavam fazendo isso no culto. Então imagine, todas as pessoas estão... E aí entender a diferença do dia do Pentecostes para outros dias no próprio primeiro século. Pentecostes foi um evento em que vinham judeus de todos os lugares, eles voltaram para a casa deles. Então em Corinto as pessoas moravam lá na Grécia e estavam se reunindo para cultuar a Deus. Então haviam algumas pessoas que tinham dom de línguas, eles falavam outro idioma.
eles se levantaram na igreja e começaram a falar lá em alemão, na hora do culto. E aí Paulo vai repreender eles, porque eles não entenderam o propósito do Pentecostes. O propósito do Pentecostes não era que isso fosse realizado na hora do culto, de maneira não inteligível. A conexão entre o dom de línguas e a missão evangelística. Então esse cidadão ele tem o dom de falar em alemão, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que pregar para o alemão. Ele não tem que fazer isso na hora do culto. E aí 1 Coríntios capítulo 14, verso 20, ele vai repreender os irmãos dizendo o seguinte: irmãos, não sejam meninos do entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Então, naquilo que é bom, no entendimento da palavra de Deus, eu não posso ser como um menino ignorante sobre o mal, sobre o conhecimento do mal. Sim, eu preciso ser ignorante sobre o conhecimento do mal. Eu não tenho que conhecer o mal, mas no conhecimento de Deus eu preciso ser maduro. O que Paulo está falando? Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então Deus iria usar o sinal das línguas, isso é uma profecia de Isaías, para convencer incrédulos. Então o dom de línguas ele tem um propósito para falar para ímpios, para convencer. Aí a conclusão dele, portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Então por que vocês estão usando no culto? Se o dom de línguas ele foi dado nessa missão de convencer incrédulos, não é para usar para a igreja, para edificar a igreja. Verso 23. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Qual vai ser a reação desse povo que está vendo pessoas genuínas, não é as invenções dos nossos dias, mas pessoas genuínas do primeiro século que estavam falando em línguas? Mesmo assim, o resultado não vai ser bom. E aqui tem o dom, era o dom de Deus, mas o resultado não era o resultado correto, o propósito não era correto, porque os visitantes iriam entrar, as pessoas falando palavras desconexas, o resultado não vai ser conversão, não vai ser admiração, porque as pessoas não vão presenciar o milagre, elas vão dizer: esse povo é um povo doido. Mas aí ele diz: porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente, e profetizar aqui em 1 Coríntios 14 é pregação da palavra, proferirem e entrar um não crente não instruído, e ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. A pregação da palavra vai descortinar os segredos do coração dele, e ele vai entender a grandeza de Deus e vai haver. Esse é o caminho para a conversão. Não quer dizer que todo visitante incrédulo vai ser convertido, mas o caminho para a compreensão da verdade de Deus é a pregação da palavra. Então, meus irmãos, o dom de línguas ele jamais foi instituído para ser realizado na hora do culto, mas ele foi estabelecido de modo singular nos primeiros dias da igreja, como um ato extraordinário, assim como os outros atos, milagres, curas, sinais, mas especialmente o dom de línguas para a missão evangelística da igreja. Dom de línguas tem a ver com evangelizar um estrangeiro. Esse é o propósito do dom de língua. Agora eu queria abrir para vocês fazerem perguntas, colocações sobre o texto. O que é que não ficou claro aí? Se você quer acrescentar algo, fique à vontade. É uma curiosidade minha. Quando o senhor falou aí,
Olha, no Êxodo, Deus tirou o poder de Moisés e repartiu naquela turma lá, naquela reunião. Ficou dois lá de fora que também foram abençoados. Moisés tinha tanto poder que tirou para aquela turma toda e ainda ficou com poder. Mas a ênfase de números ali, né, capítulo 11, é mais negativa, né? Não é que ele tinha tanto poder, é que assim, ele estava reclamando. Tem um elemento assim de erro em Moisés, que ele estava reclamando, né, que ele não estava suportando aquilo ali, e Deus como que tirou uma porção dele para distribuir entre os 70. Há um propósito na narrativa do desenvolvimento da revelação, que é esses 70 remetem aos 70 lá, e a gente vai ver isso até nos evangelhos, né, quando Cristo vai mandar 70 discípulos pregar o evangelho, já é essa estrutura das 70 nações. Ele está sinalizando o que está prestes a acontecer no Pentecostes. Quando nos evangelhos ele manda 70 discípulos pregar o evangelho, é que ele está sinalizando, ele vai reverter esse distanciamento das nações. A profecia dada a Abraão, que em ti seriam benditas todas as nações da terra, o evangelho é para todas as nações, só que no tempo, na história, ocorre após Atos capítulo 2, né? Vai ter ainda um desenrolar disso, né? Porque ainda que ocorre esse evento singular, parece que a igreja ainda não assimilou completamente, né? Porque em Atos 10 vai ter o episódio de Pedro entrar na casa de Cornélio, ele ainda entra relutante. Atos 11 a igreja reclama com ele, porque ele entrou na casa de Cornélio, então a igreja vai aprendendo, assimilando, mas na realidade ali tem um erro de Moisés também, né? Mas o motivo pelo qual Deus escolhe 70 é para sinalizar isso. Deus vai tanto capacitar mais a sua igreja como um todo, não apenas alguns, e vai capacitar a igreja para ir para todas as nações. Esse é o conceito de toda vez que nós vermos esse número aí 70, né? A ênfase. Ô, pastor, né, nós, da igreja presbiteriana, que não fala língua, essas coisas, que quando a gente vai a uma igreja que supostamente falam em línguas, que a gente não compreende, né? Aí ficou relatado, nós não compreendemos o que estão falando lá, eles podem também considerar a gente como... Então, geralmente, nesses ambientes pentecostais, como eles associam o dom a uma casta mais honrada do povo de Deus, né? Tem sempre esse viés de Babel, né? Que os homens mais especiais, né? Homens que são mais famosos no meio do povo de Deus. Então, se você não participa dessa casta, certamente você é como os outros presbiterianos de casta menor, né? Como cada um de nós aqui, né? Certamente há esse elemento de desprezo. É isso que é mais terrível, né? Há um elemento de soberba, né? Sempre associado. Esse movimento, o movimento pentecostal associa essa ideia com uma casta, né? Singular, um povo mais ungido, né? São termos que eles usam, né? Sim, então eles vão definir que o batismo com o Espírito Santo é somente sobre aqueles que falam em línguas, né? E eles vão associar isso a uma estrutura meritória, né? É o crente que ora mais, o crente que obedece mais. Então, não se torna somente um problema de doutrina do Espírito Santo, mas entra até na doutrina da salvação, porque eles começam a envolver tudo com mérito. E eles não falam mais de graça, falam de mérito, porque para fundamentar essa linha de raciocínio deles, né, de algo poderoso, algo ungido, por que acontece comigo e não acontece com você? Eles vão dizer, eu sou mais abençoado porque eu obedeço mais. Tenho dom. Então, eles falam sobre fé, eles falam sobre graça, mas na articulação das ideias dele, ele sempre volta para a ideia do mérito, né? Da honra do homem, né? O ungido, né?
o pastor no ambiente pentecostal é sempre aquela pessoa inquestionável, né? Porque ali é ungido, né? Como é que você pode duvidar? Ele tem quase a figura de uma pessoa inerrante. Você vai duvidar dele, discordar dele? Então, é próprio desse movimento assim, de ele durante uma vida dele ele obedeceu, então ele foi elevado a uma casta superior e agora ele está acima de nós. Quem somos nós, né, para lidarmos com essa casta superior? É por aí. E isso é Babel. Ô, pastor, só para ver se eu entendi direito, porque assim, eu não sei a restante, mas o dom de línguas, pelo que eu entendi, é simplesmente um idioma que talvez, exemplo, pode ser qualquer um que esteja no mundo, correto? Ou tem algo realmente espiritual na questão, tipo assim, uma língua que todo mundo de qualquer parte do mundo desconheça? Não, é um idioma. É um idioma. Na realidade, assim, os comentaristas eles são unânimes em dizer que talvez se os tradutores tivessem colocado lá a palavra literalmente idioma, talvez teria menos confusão sobre isso, porque no texto grego a palavra é idioma. Eles começaram a falar em outro idioma. Né? Toda a narrativa desenvolve isso. Essa é a profecia de Isaías no capítulo 28, que chegaria um momento que as pessoas iriam falar em outro idioma. Então, o que é que tem de espiritual? É o ato miraculoso de Deus de uma pessoa falar outro idioma, mas não é uma língua incompreensível. Na realidade, todo o milagre é fazer com que os ouvintes compreendam. Mas o milagre não é realizado nos ouvintes, o milagre é realizado em quem fala, em que está cheio do Espírito. E é considerado um dom apenas, por exemplo, eu desconheço o idioma e começo a falar dele, ou se eu aprendo o idioma e vou pregar, também é considerado um dom? Não, de fato existem pessoas que têm essa habilidade dada por Deus de aprender idiomas com mais facilidade, né? Mas não é isso que está acontecendo aqui em Atos 2, é um ato instantâneo. E Paulo vai explicar isso em 1 Coríntios capítulo 12 ao 14, que as pessoas que falavam nesse dom, elas não compreendiam o que estavam falando. Então, não é que a pessoa ela começou a falar em alemão, mas ele não está compreendendo, ele não sabe a lógica das coisas. Quem está entendendo é os ouvintes. É algo extraordinário, é um milagre mesmo, né? Então não é exercício de estudo, de habilidade, né? Existem pessoas que têm essa habilidade. A gente pode falar de dom, mas não é esse o caso aqui. A irmã lá atrás. Pastor, mesmo a pessoa sabendo outro idioma, se ela tiver nosso meio falar, não é considerado. Assim, se ela falar ela sabe outro idioma, ela fala em nosso meio, isso não é o que está acontecendo aqui, né? Porque os judeus galileus, eles falaram miraculosamente. Essa pessoa que sabe outro idioma, ela sabe porque ela cresceu nesse idioma, porque ela estudou, mas não é o dom de línguas. Se ela sabe outro idioma e fala em nosso meio, ela não deve falar em nosso meio, porque qual é a utilidade disso, né? Então, quando a igreja convida um palestrante, um americano, ou um alemão, um espanhol, então a gente faz o tradutor. Porque para que a igreja tenha compreensão, né? Para que a igreja seja edificada pela compreensão e não no ambiente pentecostal ele fala muito sobre mistério, né? Se a ignorância fosse algo bom, só que a ignorância não é nada bom, né? Tá. Tipo assim, se é um dom que é dado por Deus para realmente a pregação e a própria pessoa conhece, por que quando em Coríntios eles falaram os dons, se foi dado por Deus, começaram a falar línguas estranhas, eles foram repreendidos mesmo assim? Então, muito boa essa pergunta. Porque é o seguinte, o dom é dado por Deus para ser usado do modo que Deus estabeleceu. Então, não é só existir o dom ele é dado para uma finalidade específica. Então, quando eu pego algo de Deus e uso de modo inapropriado, não é que isso aqui não é de Deus, é que o uso dele está inapropriado. Então, Paulo não está criticando o dom. A crítica de Paulo é que ele está sendo usado de modo inapropriado. Então, o uso inapropriado é pegar um dom de Deus e usar no culto. Por exemplo, Davi ele dançou quando a arca estava voltando para a terra de Israel. Mas a dança nunca foi usada nas escrituras no culto, porque o culto é um momento com reverência. Então, nós podemos, como povo de Deus, usar da dança, da alegria, dos momentos festivos, mas isso não cabe, aquilo que é de Deus, não cabe em todos os momentos. Momento da reverência.
Então, o dom de línguas ele foi usado para a evangelização de modo compreensível. Então, se eu pego algo de Deus e uso de modo inapropriado, isso se torna uma desordem. Isso é uma desordem. Então, eu preciso entender isso. O que é de Deus, como usar devidamente dentro do propósito. O problema aqui é o propósito em 1 Coríntios. Paulo fala assim, ó, você fala em línguas, fala consigo mesmo. Isso é bênção. Agora no culto, não. Não faz isso no culto, porque não é o propósito. As pessoas vão entrar e vão achar que vocês são loucas. Ninguém vai se converter. Então perceba, eu pego o dom de Deus e quando eu uso ele de modo inapropriado, o resultado é completamente diferente do propósito estabelecido. Esse é o ponto. A irmã lá e depois Não sei se eu quero perguntar ou se eu quero sugerir. Tá bom. Você faz a comparação. A Torre de Babel e o Pentecoste, você faz um paralelo entre os... Seria interessante a gente ter esse material impresso? Ou seria mais interessante eu trazer uma caneta e um papel no próximo dia, no próximo curso? Não, eu posso disponibilizar o esboço no grupo da igreja. Tem as anotações, as referências, tudinho. Quando você faz a comparação dos dois. Certo. A Torre de Babel e o Pentecoste. Tá bom. Deixa o... Marina Vanessa pergunta aqui. Marina pergunta aqui no grupo. Pastor Rodrigo, em 1 Coríntios 14, que fala sobre o dom de línguas, em 1 Coríntios 14, que fala sobre o dom de línguas, falar em espírito, diz como se a pessoa falasse não em idiomas, mas em mistério. Esse dom de línguas não existe se não for idioma existente? Então, isso é a compreensão do significado do que ele está falando em mistério. O mistério não é algo sem significado aqui. É algo que não está sendo compreendido por aquele que está falando. Né? Então, 1 Coríntios, acho que ela está fazendo referência ao 14. verso 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Né? Então, a comparação é com o verso 3. Mas o que profetiza fala para as pessoas. Então, eu falar em alemão, para quem não entende alemão, que é o público do culto, isso é um mistério. É um mistério para essas pessoas. Não é que essas palavras não têm sentido. Né? A confusão é exatamente por não entender que o termo grego usado aí é idioma. Então, a tradução melhor seria assim: pois quem fala em idiomas, e trazendo esse contexto de que é o idioma do dom, né, o milagre, a pessoa não sabe falar e ele passa a falar aquele idioma miraculosamente, ele não fala para as pessoas. Então, quando ele está falando isso no culto, ele não está falando ali para as pessoas, ele está falando para Deus. Diferente lá de Atos 2, quando ele falou para as pessoas e as pessoas compreenderam. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. O mistério aí não é a língua dos anjos, o mistério é algo incompreendido. Incompreendido pela plateia. E aí ele vai desenvolver, o capítulo 14 é fundamental para essa discussão, que é quando ele vai finalizar no verso 20 ao 25, dizendo que devemos no culto priorizar a pregação do que o dom de línguas. Esse é o ponto. É só entender que Não. Existem dois usos do termo profetizar no Antigo Testamento, né? E esse é um dos usos que Deus o movia a falar a sua grandeza miraculosamente. Então ele vai e naquele contexto ele está com raiva de Davi, ele quer perseguir Davi, e quando ele se ajunta ao meio dos profetas, ele começa a profetizar. O Espírito de Deus move ele a falar as grandezas de Deus. Ele começava a falar na língua que o povo estava falando, ele falava algo como Deus é grande, Deus é maravilhoso, e ele começava a falar, como os profetas faziam isso, né? Mas também a profecia, ela, em vários momentos, o povo explicava a palavra de Deus, que é o que Esdras faz, né?
nas Escrituras o que os próprios profetas, Samuel e os demais profetas, eles não apenas falavam, o Espírito de Deus movia eles e eles anunciavam. Eles também abriam a Escritura para explicar, então é um outro sentido. Eu estou explicando isso porque quando a gente chega em 1 Coríntios, a gente não pode cometer o erro de achar que quando Paulo está falando sobre profecia aqui, ele está falando sobre esse ato miraculoso. Na realidade, ele está trazendo a igreja para dizer, olha, nós precisamos no culto abrir a palavra e pregar a palavra. Né? Isso está claro em Coríntios 14, verso 3, quando diz, mas o que profetiza fala para as pessoas edificando, exortando e consolando. Ele está dizendo, eu não quero mistério no culto. Eu não quero coisas incompreensíveis no culto. Eu quero que a palavra seja pregada para que a igreja seja edificada, exortada e consolada. Então, ali com Saul é uma distinção. Saul, realmente, ele miraculosamente falou, movido por Deus, e falou as grandezas de Deus. Mas profecia, 1 Coríntios aqui, é pregar a palavra. Nos versos do capítulo 14, verso 19, ele vai falar, né? Eu caso meu, mas eu prefiro uma coisa que as pessoas entendam. Dentro dessa linguagem que ele fala mistério, né? O mistério é o sinônimo de incompreensível, porque depois ele falar que o que ele prefere é entendimento, né? Exatamente, o verso 18, 19 aí deixa muito claro isso aí, né? E ele preza o entendimento da palavra no culto, né? Mais alguma? Hoje nós vemos assim, pelo entendimento que eu já ouvi no meio pentecostal, é que eles falam, explicam que eles falam em línguas de anjos. Não é esta visão, né, que está sendo colocada hoje. Então, a língua que eles falam não são idiomas. Eles Sim, todo o movimento pentecostal entende isso, à luz daquele texto lá, 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, nada serei. Então, eles vão nessa linha e entendem que o termo mistério, a pergunta da Vanessa, né, 1 Coríntios 14, que o significado de mistério é algo enigmático, que é uma língua dos anjos. Né? Eles fazem a conexão aí, que distinta do que Paulo está falando ali, que é porque é outro idioma. Né? E aí eu preciso entender essa história. Se eu não entender esse enredo, que começa no Babel, passa para o Êxodo 19, vai para Números 11, Joel 2, para chegar em Atos 2, aí eu chego no Novo Testamento meio distinto desse problema, que o problema sempre foi com idiomas. O problema surge com idiomas. O desenvolvimento dessa estrutura é Deus capacitando o povo para reverter Babel, que a problemática é idiomas. Atos 1 é a pregação a todas as nações em seus idiomas. Então, eu não posso me apartar desse entendimento do texto e apartar desse tema de idiomas, porque é daí a raiz de tudo. Agora, se eu pegar um recorte do Novo Testamento e começar a tentar fazer as minhas conexões sem entender a história da narrativa, aí eu vou entender isso sem falar em idiomas, né, que é o grande problema. Sim. Idiomas. São 4 marcos no livro de Atos que nós vamos examinar, Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. São 4 marcos e só são esses 4 marcos em que o povo de Deus fala em línguas, porque Deus queria temporariamente falar que os apóstolos são os representantes e depois não temos mais esses episódios. Aí se encerra. Muito bem, vamos orar agradecendo. Depois nós teremos uma palavra com o presbítero Edmar. Vai dar um aviso aqui à igreja. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tua gloriosa palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos faça compreender a tua verdade, ó Deus, e sermos alimentados por ela para a glória, ó Deus, do teu santo nome. Nós te oramos, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente